essa noite aqui, né? Falando um pouco do amor do Senhor. Confesso que não sou pregadora, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração, vou estar aqui passando para a amada igreja hoje. Aleluia, glória a Deus. E gratidão, né, pela pastora que me fez o convite. Gratidão, pastor, pela confiança de estar aqui falando um pouco do amor do Senhor nessa noite. Aleluia. Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Vou ler aqui em Salmos 121. Aleluia, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A igreja já achou? Aleluia, glória a Deus. Elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar os teus pés. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e não dormirá o guarda de Israel. O Senhor que te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Os irmãos podem estar assim, se sentando. Aleluia, glória a Deus. Irmão, eu estava em casa, a pastora mandou a mensagem, né? E eu estava dormindo. Aleluia, glória a Deus. E acordei assustada. Eu disse, vídeo, a pastora está mandando uma mensagem para me trazer a palavra amanhã. E na minha mente, no outro dia era sábado. Aí eu falei para o meu esposo, ainda bem que é sábado, nós só vai ter mulher na igreja. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. E eles falaram bem assim, amanhã não é sábado, não. Amanhã é terça. Eu digo, meu Deus, misericórdia da minha vida. Amanhã é terça-feira. Mas estamos aqui, né, irmão, para fazer a vontade e o querer do Senhor. Aí eu olhei, eu disse, eu vou dizer à pastora que eu não vou, não, levar a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas aí o Senhor me fez lembrar algo, né? Alguns tempos atrás, a minha filha estava afastada da presença do Senhor. E eu falei para o Senhor que se ela voltasse para a presença do Senhor, aquilo que o Senhor me ordenasse, eu iria fazer. Aleluia. E se eu não soubesse fazer, eu pedia ao Senhor que fosse me capacitando para fazer o querer e a vontade do Senhor. Aleluia. Porque a gente não pode dizer não pelo chamado que o Senhor tem nas nossas vidas. Vá, né? Não importa o tempo que você vai pregar, não importa a hora. Se você pregar 10, 5 minutos, faça aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Aleluia, glória a Deus, né? Então a palavra do Senhor fala que elevai meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro, o meu e o teu socorro, aleluia, glória a Deus, vem do Senhor que fez o céu e a terra, aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes, irmão, a gente quer procurar socorro de pessoas, né? Que devemos não procurar, às vezes, né, quando a gente procura socorro de alguém, aleluia, e que a gente não acha aquele socorro devido, a gente vem a se decepcionar com algumas coisas, com algumas pessoas. Mas quando a gente olha para o alvo, que é Jesus, a gente olha para o alto, né? Aleluia, glória a Deus. O nosso Senhor, Ele nunca vai
nos decepcionar. Ele nunca vai decepcionar você, nem a mim, a tempo algum. Aleluia. E quando eu e você estiver passando por alguma dificuldade, por alguma luta, clame ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque o Senhor é aquele que vai fazer o sobrenatural acontecer na minha e na tua vida. O Senhor é aquele que ele vai entrar com socorro na minha e na tua vida. Eu não sei, irmão, como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei o que é que você está vivendo. Aleluia, glória a Deus. Mas que você venha nessa noite clamar ao Senhor, apresentar a tua causa ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque só o Senhor, ele pode resolver a minha e a tua situação. Aleluia, glória a Deus. Independente do que eu e você esteja vivendo, coloque sempre na mão do Senhor. Clame ao Senhor, porque o Senhor, ele é o teu socorro. O Senhor é a tua fortaleza. Aleluia. O Senhor é aquele que guarda, é aquele que livra. O Senhor é aquele que quando você está passando por momentos difíceis, aleluia, glória a Deus, por alguma dificuldade, aleluia, glória a Deus, se você clamar a Ele, aleluia, Ele vai te responder. Ele vai entrar com socorro, Ele vai entrar com a providência sobre a minha, sobre a tua vida, aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes a gente sai do nosso lar, aleluia, angustiado, aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes está faltando algo na minha vida, na tua vida. Às vezes está faltando até um alimento dentro do seu lar. E o que é que eu e você tem que fazer nesse momento? No momento de aflição, no momento de dificuldade, no momento que está faltando o pão sobre o seu lar. Aleluia, glória a Deus. Você tem que clamar ao Senhor, pedir socorro ao Senhor, porque o Senhor, ele vai te socorrer, aleluia. Muitas das vezes, irmão, a gente está faltando algo no nosso lar e a gente sai, vem para a igreja ou vem para algum lugar, né? Quer descontar em alguém que não tem nada a ver com a situação que você está passando. Que eu e você venham aprender que quando eu e você estiver passando por alguma situação, por alguma dificuldade, o meu irmão, o teu irmão, ele não tem culpa do que você está passando. Aleluia. Então, meu irmão, não trate ninguém mal na hora da sua dificuldade. Não trate ninguém mal na hora da sua luta. O que é que você e eu temos que fazer? Clamar ao Senhor, porque Ele vai socorrer, Ele vai prover aquilo que você precisa. Aleluia. A palavra do Senhor fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aleluia. Mas quando faltar um alimento dentro do teu lar, e aí o que é que você vai fazer? Questionar ou adorar a Deus? Aleluia. Que eu e você venham adorar o Senhor no meio da nossa dificuldade, no meio da nossa luta. Aleluia. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor, Ele formou o céu, formou o mar, formou a terra. Porque o Senhor, Ele não vai entrar com a providência na minha e na tua vida. Porque o Senhor, Ele não vai tratar nessa área que eu e você precisa. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele vai entrar, irmã, com providência na tua vida, na minha vida. Aleluia. Independente do que você esteja passando, independente do que esteja vivendo, clame ao Senhor, aleluia, porque Ele vai te responder na hora certa, no momento certo. Tem momentos nas nossas vidas que a gente quer, aleluia, glória a Deus, que o Senhor faça no nosso tempo, na nossa hora, irmão. Mas há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Aleluia, glória a Deus. Se o Senhor não entrou com a tua providência hoje, Ele vai entrar amanhã. Aleluia, glória a Deus. E não se desespere, aleluia, porque o Senhor é o nosso socorro, é a nossa fortaleza. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, aqui no versículo 5 fala que o Senhor é que te guarda. O Senhor é a tua sombra. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele nos guarda a todo momento. O Senhor, Ele está ao nosso lado a todo momento. Quando o Senhor fala que é a nossa sombra, se você estiver em casa, Ele está contigo. Aleluia, glória a Deus. Se você estiver na rua, Ele está contigo. Aleluia, glória a Deus.
Se você estiver lavando os pratos, aleluia, o Senhor está contigo. Se você estiver no trabalho, aleluia, o Senhor, Ele está contigo. Aleluia, te guardando. Ele está te livrando de todo mal. Aleluia, glória a Deus. Nenhum mal vai chegar até a ti, irmã. Aleluia, glória a Deus. O pastor, ele pregou domingo sobre Moisés aqui, né? Quando aquele povo, aleluia, estava no deserto, aleluia. A gente sabemos que no deserto é um lugar quente, quentura, aleluia, não tem água, aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor, Ele estava com aquele povo ali, a sombra do Senhor estava cobrindo aquele povo ali naquele deserto. E não é diferente na minha e na tua vida. O Senhor, Ele está te cobrindo, o Senhor, Ele está te guardando, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não tema o mal que pode vir sobre a minha, sobre a tua vida, porque o Senhor, Ele te guarda, aleluia, o Senhor, Ele te sustenta, aleluia, aleluia, glória a Deus, Espírito Santo de Deus, o Senhor vai nos guardando, irmão, o tempo todo, aleluia, glória a Deus, e não se desespere, irmão, não se desespere, porque o Senhor, Ele vai prover aquilo que você precisa, aquele milagre que você tanto espera, aquele milagre que você tanto clama, aleluia, glória a Deus, o Senhor, Ele vai prover na tua vida, aleluia. Se você clamar ao Senhor, aleluia, glória a Deus, o Senhor vai fazer acontecer na minha vida, na tua vida, aleluia, glória a Deus. Basta você ter fé, aleluia, glória a Deus. Tenha fé no Senhor, eleve teus olhos para o monte, da onde vem o nosso socorro, aleluia, glória a Deus. O Senhor está no alto, aleluia, querendo escutar o meu e o teu clamor, aleluia, glória a Deus. Se levante e clame ao Senhor, busca o Senhor, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor, Ele quer ouvir o teu clamor, aleluia, glória a Deus. Você pede um milagre ao Senhor, muitas das vezes eu e você quer um milagre, mas eu e você não quer se levantar às madrugadas para orar, para buscar ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Então, irmão, que eu e você venha se despertar para buscar ao Senhor, aleluia, cada vez mais, porque o Senhor, Ele conta com o teu clamor, Ele conta com o meu clamor, aleluia, glória a Deus. E se você quer vitória, aleluia, você tem que se levantar, aleluia, você tem que clamar ao Senhor. Não adianta, irmão, você ficar de braço cruzado, achando que o Senhor vai fazer, aleluia, Jesus, glória a Deus, porque o Senhor, Ele quer ouvir a minha e a tua oração, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus, aquele discípulo como estava ali no barco, aleluia, glória a Deus, se levantou uma grande tempestade, aleluia, em prol da vida deles, aleluia, glória a Deus, mas o Senhor, Ele estava ali, irmão, com os discípulos naquele barco, e os discípulos, eles se apavoraram, aleluia, glória a Deus, e muitas das vezes é assim na minha e na tua vida, aleluia, quando vem um vento, aleluia, glória a Deus, a gente quer nos desesperar, aleluia, mas aonde está a minha e a tua fé, aleluia, se eu e você servem a um Deus vivo, aleluia, a um Deus que zela por mim, aleluia, glória a Deus, a um Deus que zela por nós, a um Deus que zela pela nossa família, a um Deus que zela pela nossa parentela, aleluia, glória a Deus, o Senhor está contigo e não vai deixar você afundar, aleluia, glória a Deus, Espírito Santo, oh, aleluia, aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Oh, aleluia. Clame ao Senhor, aleluia. Que Ele vai fazer grandes coisas na tua vida, irmão. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que oram, aqueles que buscam, tem resposta do Senhor. Porque o Senhor, Ele é nosso socorro. Ele é a nossa fortaleza, aleluia. O Senhor, Ele está nos guardando o tempo todo, aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele não vai deixar, aleluia, faltar nada para ti, aleluia, glória a Deus. Irmão, se faltar algo de manhã, aleluia, glória a Deus,
de tarde o Senhor, Ele vai prover. Basta você confiar que o Senhor, Ele vai prover na minha e na tua vida. Aleluia. Confia no Senhor, irmão, tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que adianta você dizer que serve ao Senhor, que confia no Senhor, e quando te faltar algo, você murmurar. Aleluia, não murmure, irmã, quando te faltar algo, clame ao Senhor, irmã. Aleluia, glória a Deus, porque quando a gente clama ao Senhor, a gente tem vitória. Aleluia, o Senhor, Ele faz o sobrenatural acontecer na minha e na tua vida. Aleluia, glória a Deus, ore ao Senhor, clame ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Aleluia. Ana, quando estava ali, né? Aleluia, glória a Deus, clamando ao Senhor. Ela está faltando algo na vida de Ana. Aleluia. E ela se prostrou aos pés do Senhor. Aleluia. Ela clamou ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E, irmão, muitas das vezes a gente quer logo no nosso tempo. Aleluia. Não era o tempo. Não era o tempo ainda do Senhor dar a bênção de Ana, atender a petição de Ana, aleluia, glória a Deus. Mas quando chegou no tempo certo, o Senhor, Ele fez acontecer, aleluia. O Senhor abriu a madre de Ana e deu a vitória a Ana, aleluia, glória a Deus. E não é diferente na minha e na tua vida. Continua clamando ao Senhor, continua buscando ao Senhor, porque o Senhor, no tempo e na hora certa, Ele vai fazer. Mas o Senhor quer que a gente clame, né, a Ele, porque Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. Aleluia, glória a Deus. E muitas das vezes a gente quer se desesperar, como eu já falei aqui. Mas quando você estiver passando por luta, por vento, por aflição na tua vida, aleluia, glória a Deus, clame ao Senhor, busque ao Senhor, não desista, irmã, não desista do teu milagre, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor, Ele é aquele que faz. Como eu falei, né, pode passar o tempo que for. Se Deus, Ele fez uma promessa na minha e na tua vida, vai se cumprir na hora e no tempo certo. Então seja grato a Deus no momento da tua dificuldade, aleluia. Porque muitas das vezes a gente só quer agradecer a Deus, como estamos na bonança, aleluia, Jesus. Mas como estivermos passando por dificuldade, clame ao Senhor, adore ao Senhor, glorifique ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E assim, né? Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele vai fazer, né? Sobre a minha, sobre a tua vida. Aleluia, né? E a palavra do Senhor fala que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas a gente não vai ser atingida. Porque a gente não vai ser atingida? Porque o Senhor, Ele está nos guardando, aleluia, o tempo todo, aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, seja o teu nome, Senhor, glorificado sobre a vida do teu povo. Pai, eu peço a ti, Senhor, que o Senhor vai abrindo porta, meu Pai, aonde não tem porta na vida do teu povo. Pai, há um culto, Senhor, de cura e libertação. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu peço a ti, Senhor, que nessa noite, Pai, o Senhor venha socorrer o teu povo com a tua cura, com a tua libertação, Pai, na vida do teu povo. Senhor, eu não sei há quanto tempo o teu povo clama a ti, Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas, Senhor, eu te peço, Pai, vai atendendo, meu Deus, a petição do teu povo, meu Pai, nessa noite. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vai dando vitória ao teu povo. Pai, socorre o teu povo, meu Deus, em nome santo de Jesus, eu clamo a ti. Pai, o teu socorro do teu povo, aleluia. O teu povo, o Senhor te clama, aleluia. O teu povo, Pai, nessa noite, Pai, te pede, Senhor, um socorro que venha dos altos céus, aleluia, glória a Deus. Pai, em nome santo de Jesus, eu clamo a ti, Senhor, aleluia, glória a Deus. Socorre o teu povo, faz o impossível, Senhor, acontecer, meu Deus, na vida do teu povo, Pai,
em nome santo de Jesus, meu Pai. Ah, Pai, eu te peço a Ti, Senhor, aquele, meu Pai, que está precisando, meu Pai, de uma porta de emprego aberta, meu Deus, vai abrindo, meu Pai, nessa noite, Pai, em nome santo de Jesus, Pai. Ah, eu te peço, Senhor, que o Senhor vá visitar, meu Pai, a dispensa do Teu povo nessa noite, Pai, em nome santo de Jesus. Visita o lar do Teu povo, visita, Senhor, a mente do Teu povo, Pai, nessa noite, Pai, em nome santo de Jesus, Pai. Ah, Jesus, gratidão, meu Pai, a Ti por tudo que o Senhor tem feito. E peço a Ti, Senhor, continua nos socorrendo, continua nos guardando, continua, Senhor, nos livrando, meu Pai, de todo mal, Pai, em nome santo de Jesus, meu Pai. Ah, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Pai. O Senhor, meu Deus, é o nosso pastor e nada nos faltará. Aleluia, glória a Deus. E quando o Senhor tiver nos faltando algo, Pai, aleluia, que nós viemos clamar a Ti. Aleluia, porque o Senhor, meu Deus, é aquele que abre porta aonde não tem porta, Pai, em nome santo de Jesus. Ah, Pai, nessa noite, meu Deus, eu já sim, Senhor, eu vou te agradecendo, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo, meu Pai, que o Senhor irá de fazer, Pai, em nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmão, antes de entregar, eu vou contar um pequeno testemunho, um pequeno testemunho, né? Aleluia, glória a Deus. Alguns anos atrás, meu filho era menor e eu estava em casa. A gente estava passando por uma grande prova, uma grande dificuldade. Aleluia, glória a Deus. Não tinha merenda para ele levar para a escola, não tinha mistura em casa, mas o Senhor é aquele que ele entra com a providência quando você menos espera. Aí estava eu e meu esposo, a gente tinha chegado da igreja, estava eu e meu esposo em casa, e de repente chega uma pessoa. Aleluia, glória a Deus, chamando meu esposo para fazer uma viagem. E ali em Camaçari fazer uma viagem. Irmão, o Senhor, Ele entra com a providência. Ele faz acontecer. Basta você clamar ao Senhor. Aleluia. Se tiver faltando algo, continue clamando, porque Deus, Ele não deixa você faltar. Ele não deixa você desamparado. E ali aquele rapaz chegou 11 horas da noite, batendo na nossa porta, chamando. Eu tomei um susto. Aleluia, glória a Deus. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí chegou esse rapaz pedindo a meu esposo para levar ele lá de Camaçari, porque não tinha mais transporte. Aleluia, glória a Deus. E aí meu esposo foi e cobrou R$ 50 a ele no tempo. Foi ali de Camaçari, levou ele, né? E no outro dia, aleluia, glória a Deus, a gente já tinha dentro de casa a merenda do nosso filho, aleluia, glória a Deus, e tinha também uma mistura dentro de casa. Então vou dizer a você, igreja, nessa noite, não se desespere, porque o Senhor é aquele que entra com a providência na minha e na tua vida, aleluia, glória a Deus. E se tiver faltando na tua vida, o Senhor, Ele vai prover, aleluia, glória a Deus. Continue clamando ao Senhor, elevando aos teus olhos para o monte, da onde vem o nosso socorro, aleluia. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.